Anteriormente, Ion tentou forçar Ione, mas ela o empurrou e fugiu de lá, dizendo que eles não podiam fazer isso ainda. Ion então percebeu que ela não disse não, então se ele fizer isso corretamente, ele terá uma chance. Depois de algum tempo, Dallas estava dormindo, e sonhava que ele era um general, que retornou depois de matar os bárbaros, e disse que voltou. Zoe o chamou de marido, e correu em sua direção, e junto com ela, Yuri também correu em sua direção, enquanto o chamava de general. As duas então o abraçaram, dizendo que sentiam muita falta dele. Zoe estava puxando ele, e pedindo para ele dormir com ela, enquanto Yuri dizia que ele iria para a casa dela. Mas Dallas escolheu as duas, e disse para elas pararem de brigar, e que ele iria satisfazer as duas esta noite. Então, alguém lambeu sua bochecha, e ele murmurou, senhoras, se acalmem, mas quando abriu os olhos, encontrou um cachorro lambendo seu rosto. A garotinha disse a frase, sem brigas, satisfarei vocês duas esta noite, e perguntou com o que ele estava sonhando. Dallas respondeu que ela não precisa saber disso, porque é do mundo dos adultos, mas ela respondeu que ela sabe de quase tudo. Ela então lhe entregou uma carta, dizendo que uma tarefa especial havia chegado para ele. Ela disse que a senhorita Zoe disse a ela para entregar a ele em segredo. Dallas abriu a carta, e viu um desenho de estrelas, então percebeu que a senhorita estava pedindo a ele para observar as estrelas novamente esta noite. Dallas estava pensando que na verdade não era uma observação de estrelas que ela queria. Enquanto a menina pensava que o doce de leite da senhora Zoe derrete cedo demais, ela quer continuar recebendo mais tarefas especiais. Enquanto isso, na selva onde Yuri está, ela perguntou a Renan sobre seu verdadeiro nome. Ele relutou por um segundo, e disse que seu verdadeiro nome é Douglas, e que foi dado a ele por sua mãe. Quando ele nasceu, a mãe dele pensou que ele iria crescer e se formar como acadêmico. Sua mãe costumava repreendê-lo todos os dias por brigar com as outras crianças, mas ele ainda não conseguia se conter, depois que eles zombavam da mãe dele por ser uma viúva, e ele recebeu esse nome, na esperança de crescer forte e não culpar o mundo pela vida injusta que ele viveu. E então, Yuri disse que sua mãe era uma boa pessoa. Douglas então se levanta, e diz a Yuri para ir com ele. Ele perguntou se ela realmente achava que poderia simplesmente voltar, viver a vida inteira fazendo o trabalho de empregada, e ele simplesmente não podia deixá-la ir. Yuri disse que sabe o quanto ele é grato, e viver livremente é como um sonho para ela, mas ela tem que voltar para a casa em que serve. Mas Douglas ainda tentou convencê-la, dizendo que nenhum grupo de caçadores pode lidar com sua gangue. Yuri então sorriu, e disse que não tem medo, mas em casa ela tem Dallas esperando por ela. Ela disse a Douglas que ele fez tanto por ela, então ela sente muito, mas Douglas respondeu que se aquele lugar a faz feliz, então é a casa dela. Ele então falou que se ela se cansar de sua vida atual no futuro, a oferta ainda estará em jogo. E então ele tentou dormir. Depois de um tempo, Douglas estava pensando que o cara chamado Dallas tem muita sorte, pois alguém como Yuri deu a ele todo o seu coração, então ele quer vê-lo. Ao mesmo tempo, Dallas chegou na porta do quarto de Zoe. Ela abriu a porta e o abraçou, dizendo que estava esperando por ele. De repente, eles ouviram alguns barulhos, então Zoe empurrou Dallas para dentro, e disse para ele ficar lá dentro um pouco. Sion então chegou, e pediu desculpas a Zoe por causar confusão durante as horas de sono. Ela pergunta o que há de errado, e ele diz a ela que houve relatos de testemunhas oculares de alguém andando pelo terreno da mansão todas as noites. Ele então designou seus homens para vigiar durante a noite, e disse-lhes para ficarem vigilantes em seus postos designados e não dormirem até o amanhecer. Dentro de seu quarto, Dallas diz a ela para dormir, e ele tentará encontrar uma abertura para escapar, já que observar as estrelas está fora de questão agora, mas ela disse que é perigoso lá fora, e diz a ele para dormirem juntos esta noite. De volta à selva, Douglas achou que as roupas que deu a Yuri eram pequenas, então ficou preocupado com ela. Ele então se levanta, e verifica se todas as suas roupas estão secas. Ele podia ver os melões de Yuri claramente por causa das roupas curtas, então ele se aproximou para cobri-los. De repente, seu cachorro começou a rosnar, ao notar algo nos arbustos. Então, uma matilha de lobos apareceu, e Douglas colocou fogo nos gravetos. Ele estava pronto para atacar os lobos, enquanto pensava que não tinha certeza se os quatro atacariam ao mesmo tempo. Ele gritava muito com fogo nas mãos, e os lobos fugiram dali. Ele pensou ter conseguido assustá-los, mas então percebeu que seu cachorro ainda rosnava para algo atrás dele. Lentamente, um tigre apareceu com um pássaro na boca. Na casa do general, Zoe diz a Dallas para deitar ao lado dela.
Dallas estava hesitante, dizendo: como ele pode deitar no futon de sua senhorita? Ela diz para ele não se preocupar, e tirar a roupa e ir até ela. Ele então tira a roupa, e deita ao lado dela. Ele não conseguia acreditar que estava compartilhando o mesmo cobertor que sua senhorita. Ela diz a ele para dar o braço a ela, para que ela possa usá-lo como travesseiro. Ela disse que ficar debaixo do cobertor com ele é como se eles fossem casados. Ela também tirou a roupa e o chamou de marido. Dallas então a abraçou, e sua espada começou a esfregar seu lugar precioso. Ela então fica surpresa, quando ele de repente agarra seus pães e começa a olhar para sua flor. Ele diz a ela para não ser tímida, e que não consegue ver muita coisa já que está escuro. Ele fechou os olhos, e começou a brincar com a flor dela, enquanto ela fazia o mesmo com sua Excalibur. Dallas então diz a ela para cavalgar, pois é algo novo para eles, mas ela não entendeu o que ele quis dizer com cavalgar. Ele aponta para sua Excalibur, enquanto diz: aqui está a sela, e tudo o que ela precisa fazer é montá-la e balançá-la, como se estivesse montando um cavalo selvagem. Enquanto isso, na selva, Douglas viu o tigre se aproximando deles, então sacou suas armas. Ele estava pronto para atacá-lo, enquanto pensava que era o maior tigre que já viu, e bastaria um golpe daquelas garras que ele morreria. Ele então correu em direção ao tigre, e mirou nos sinais vitais para matá-lo, mas de repente, Yuri o agarrou por trás, e disse para ele esperar. Ela disse que não acha que ele esteja tentando atacá-los, e acrescentou que parece que há algo que o tigre quer dizer a eles. Douglas então olhou para o pássaro que o tigre havia jogado no chão, e pensou que poderia haver alguma verdade no que Yuri disse. Eles o viram entrando na floresta, e decidiram segui-lo. Enquanto andavam na floresta, Yuri ouviu alguma coisa, e depois de verificar, eles encontraram um filhote de tigre em uma cova, e perceberam que a mãe tigre estava pedindo que salvassem seu filhote. Ela então entra na cova, e diz que sairá em breve. Depois de um tempo ela conseguiu tirar o filhote, e a mãe começou a lambê-lo. A mãe e o filhote foram embora enquanto Yuri se despedia, e disse para ele não cair de novo. Douglas estava olhando para Yuri, enquanto pensava que ela é realmente uma garota legal, e é uma pena que ela não possa estar com ele. E então, começou a se perguntar que tipo de cara era Dallas. Enquanto isso, Dallas estava aproveitando a montada da sua senhorita. Enquanto montava nele, Zoe perguntou se é assim que se anda a cavalo, e Dallas respondeu que sim, mas ela está se movendo um pouco devagar, então ele diz para ela para ir mais rápido. Zoe fez o que ele pediu, pensando que ele estava deitado e sem se mexer, e é muito constrangedor que ela seja a única a se mover. E então, Dallas agarrou os pães dela, e disse que iria mais fundo. Zoe estava gritando de dor, enquanto dizia que estava indo rápido demais nesse ritmo, e era como um cavalo selvagem galopando furiosamente, e então, para surpresa de Dallas, ela desce de cima dele. Ele perguntou o que aconteceu com ela, mas ela não teve coragem de contar porque estava muito envergonhada. Mas então, ele colocou por trás, e disse que ela está muito sexy agora que ele não consegue se controlar. Ela estava gritando alto enquanto ele ia mais fundo e mais rápido do que antes, mas ela estava se sentindo muito bem. Ela pensou que havia um incêndio lá embaixo, e ela adorou. E então, para surpresa de Dallas, ela começou a se mover sozinha. Ele disse: parece que vou liberar, e então soltou dentro dos pães dela. Ele olhou a expressão dela, e perguntou se ela estava se sentindo bem. Zoe se perguntou se ela era uma garota obscena, e então implorou para que ele fizesse isso de novo. Dallas sorriu, e respondeu sim, que ele fará quantas vezes ela quiser, e então eles começaram a fazer de novo. Ao mesmo tempo, Sion estava dizendo a um servo para não descansar até o amanhecer. Ele olhou para a expressão do servo, e perguntou se algo estranho estava acontecendo. O criado respondeu que às vezes ouvia vozes estranhas vindo dos aposentos das senhoritas. Sion fica sério ao ouvir isso, e foi em direção ao quarto das senhoritas, para verificar se está tudo bem. Há uma hora atrás, Surim voltou de sua caçada, e perguntou ao criado o que ele estava fazendo na casa principal a esta hora. Ele respondeu que o mestre Sion ordenou que ele ficasse de guarda ali, porque havia alguém vagando por lá todas as noites. Ele disse que poderia ser um ladrão, enquanto Surim pensou que poderia ser Dallas. Ela então decide ver se Dallas está ou não com sua irmã. Ela espiou pelo buraco, e fica chocada ao ver que ele está fazendo isso de novo. Ela pensou que ele estava fazendo isso no quarto de Zoe sem nenhum medo, mesmo com um guarda postado por perto.
Ela sabe que não pode deixar ninguém ouvir suas vozes, então ela repreende o servo por ficar perto de seu dormitório, e diz para ele ir embora. O servo então respondeu, que o mestre Sion disse para ele ficar lá. Então ela gritou com raiva, quem é mais assustador, ela ou o mestre Sion? Ele então foi um pouco mais longe, e Surim pensou, agora ele não conseguirá ouvi-los desta distância. Ela entrou em seu quarto e murmurou, que é irritante, e pensou por que diabos ela tem que encobrir aqueles dois. Ela pensou, que antes parecia que Zoe montava como um cavalo, e Dallas estava deitado como um mestre. Ela começa a sentir calor, e se pergunta como seria cavalgar em um homem. Ela então tira a roupa, e começa a se esfregar, enquanto pensa na coisa de Dallas nela. Ela estava usando os dedos, enquanto pensava que eles eram muito finos, e que não é como a coisa de um homem. Sion alcançou o lado de fora do quarto de Surim, e ouviu a voz dela, pensando que parecia estranha. Ele pensou que ela estava em perigo, então correu para dentro sem bater, mas ela gritou, e jogou coisas nele, enquanto dizia, por que ele estava entrando no quarto dela sem bater. Então, na manhã seguinte, Dallas acorda, e encontra Zoe brincando com sua Excalibur. Ela o cumprimenta, enquanto o chama de marido, e volta a brincar com sua Excalibur. Ele disse que gostou de como ela está começando o dia, ao que ela respondeu, que não conseguia se controlar vendo esse pequenino em pé. Ela fica perfeita nisso, pois Dallas estava quase no clímax, então, ela diz que quer beber o suco dele. Ele fechou os olhos, e disse que faria exatamente como ela queria. Ela não desperdiçou nenhuma gota, e disse que estava gostoso. De volta ao grupo de Yuri, eles estavam pensando que era a decisão certa usar esse caminho, pois chegariam ao seu destino ao anoitecer. Abel perguntou a Douglas se ele realmente lutou com um tigre na noite passada. Ele respondeu que sim, e que o tigre tinha o dobro do tamanho de um touro. Ele então se gaba de ser um bandido temido até pelos tigres. Yuri ouviu dizer, que se tivesse pegado o tigre o teria despedaçado, mas ele fugiu dele. Ela então ouviu vozes de algumas pessoas à distância, e disse que algo deve ter acontecido. Eles chegam a uma pequena aldeia, e encontram todos chorando. Douglas perguntou a um velho o que aconteceu ali, e ele respondeu, que os bandidos levaram tudo da sua aldeia e os deixaram assim. Ele acrescentou que eles eram liderados por alguém chamado Renan, então esperava que fossem punidos pelos céus. Irritado, Douglas perguntou ao homem como ele era, e quantos homens tinham com ele. O velho respondeu que ele estava usando uma máscara de duende para não poder ver seu rosto, e tinha 6 ou 7 homens com ele. Abel se perguntou, como isso é possível, porque o verdadeiro Renan está com ele. Douglas então lhe dá todo o dinheiro que ele tinha, e diz ao velho para usá-lo para restaurar a aldeia tanto quanto possível. Ele diz aos moradores para não confiarem nos funcionários do governo para resolver este problema, e estarem sempre preparados para o próximo ataque. Abel disse que ele é uma pessoa tão boa, e que essas pessoas estão usando o seu nome enquanto saqueiam camponeses pobres como eles. Depois de um tempo, Yuri e Abel estavam chamando aqueles caras de bastardos, e disseram que temiam que eles continuassem cometendo mais ações enquanto usavam o nome dele. E depois de caminhar um pouco, finalmente chegaram ao seu destino. Enquanto isso, em alguma aldeia, um homem implora aos bandidos que o deixassem viver. O bandido não era outro senão o falso Renan. O homem estava dizendo que ele é apenas um fazendeiro pobre, então não tem nada de valor. Então, outro bandido saiu da casa do homem, e disse que encontrou uma arma e uma bolsa debaixo do chão. O falso Renan então o espancou por mentir para ele, e levou todo o seu dinheiro. Depois de um tempo, os bandidos estavam rindo enquanto voltavam, dizendo que desse jeito logo ficariam ricos. O líder deles disse que o verdadeiro Renan só escolhe homens ricos como suas vítimas, então, não tem como ele vir até lá para roubar dos agricultores. De repente, o bandido parou ao ver um homem esperando por eles. Ele disse que eles eram falsos, e que trabalhou tanto para achar o verdadeiro Renan. O que será que vai acontecer a seguir? Para descobrir o que vai acontecer, se inscreva no canal, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.